Imagine um momento em que a história do mundo muda para sempre. Quando Jesus morreu na cruz, não foi apenas uma tragédia, foi o início de uma sequência de eventos tão surpreendentes que fizeram o universo reagir de maneiras que você nunca imaginou. Esses sinais não foram apenas fenômenos, eles carregavam mensagens poderosas e profundas. Mas o mais impressionante de todos está reservado para o final do vídeo e promete revelar algo que pode transformar sua visão sobre a vida e a história. Continue assistindo para descobrir os sinais incríveis que seguiram a ressurreição de Jesus e prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo o que você pensa sobre a verdadeira importância desse evento. Após a morte de Jesus na cruz, descrita com detalhes nos evangelhos, uma série de acontecimentos sobrenaturais e repletos de simbolismo ocorreram para demonstrar o impacto espiritual e cósmico do sacrifício de Cristo. Esses eventos não apenas marcaram a ressurreição de Jesus, mas foram sinais que evidenciaram sua divindade e o começo de uma nova era para a humanidade. No momento em que Jesus entregou seu espírito, um evento extraordinário ocorreu. O Evangelho de Mateus relata que a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27:51. Esse terremoto não foi apenas um fenômeno natural, foi um sinal claro e poderoso da resposta da criação à morte do Filho de Deus. Nas Escrituras, terremotos frequentemente estão associados à presença ou intervenção divina, como nas experiências dos profetas do Antigo Testamento, onde a terra treme em resposta à presença de Deus. Salmo 18:7, Isaías 29:6. Assim, o terremoto que seguiu a morte de Jesus serviu como um poderoso testemunho físico de que algo monumental havia acabado de ocorrer, afetando não apenas o reino espiritual, mas também o físico. O impacto desse terremoto foi profundo para todos os presentes em Jerusalém e arredores. O chão tremeu com uma violência incomum, rachaduras se abriram no solo e grandes pedras se partiram. As pessoas que testemunharam o evento foram tomadas por medo e pavor, percebendo que o que havia acontecido na cruz não era um evento comum, mas uma demonstração do poder divino. O terremoto serviu como um lembrete de que a morte de Jesus tinha um significado muito maior do que poderiam compreender naquele momento. Para os seguidores de Jesus, o terremoto foi um lamento da criação, uma resposta física à dor do sacrifício de Cristo, uma manifestação do sofrimento não apenas de Jesus, mas de todo o cosmos que gemeu com sua morte, como se o mundo inteiro estivesse de luto pela perda do Filho de Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus, emocionalmente devastados pela crucificação, sentiram o peso do evento de forma ainda mais intensa. Haviam colocado todas as suas esperanças em Jesus, acreditando que ele era o Messias prometido que redimiria Israel. Agora, com sua morte, essas esperanças pareciam desmoronar. No entanto, o terremoto trouxe um vislumbre de que a história ainda não havia terminado. Embora estivessem mergulhados em desespero, o tremor da terra foi um prenúncio de que algo significativo estava prestes a acontecer. Para os líderes religiosos e autoridades romanas que estavam presentes ou ouviram sobre o terremoto, foi um lembrete perturbador de que a execução de Jesus não era o fim de uma ameaça, mas o início de algo que transcendia sua compreensão. Outro evento surpreendente que ocorreu após a morte de Jesus foi a abertura dos túmulos e a ressurreição de muitos santos que haviam morrido. Mateus relata que os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que haviam dormido foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram para muitas pessoas. Este evento, registrado apenas no Evangelho de Mateus, destaca um milagre que vai além da ressurreição de Cristo, estendendo-se para incluir aqueles que tinham vivido vidas de fé. A ressurreição desses santos não foi um evento aleatório, mas um testemunho poderoso do impacto da ressurreição de Jesus. Esses santos ressuscitados eram homens e mulheres que, antes de sua morte, haviam colocado sua fé nas promessas de Deus. Agora, pela primeira vez, eles estavam experimentando o cumprimento dessas promessas de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Eles apareceram para muitas pessoas em Jerusalém, servindo como uma prova viva do poder de Jesus sobre a morte. Para aqueles que viram esses santos ressuscitados, foi uma experiência avassaladora que confirmou a mensagem do Evangelho e desafiou todas as expectativas sobre a vida e a morte. A aparição dos santos ressuscitados em Jerusalém também teria causado um grande tumulto entre o povo. A tradição judaica ensinava que a ressurreição dos mortos ocorreria no fim dos tempos,
como parte do juízo final de Deus. Ver pessoas que haviam morrido caminhando novamente entre os vivos teria sido um choque completo para aqueles que presenciaram essas aparições. Para muitos, isso foi uma confirmação direta de que Jesus não era apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Messias, que tinha o poder de cumprir as profecias antigas e trazer vida onde antes havia morte. Esse evento desafiou todas as noções pré-existentes de morte e ressurreição, apresentando uma nova realidade, onde através de Cristo, a vida eterna era agora acessível a todos. O impacto espiritual desse evento não pode ser subestimado. A ressurreição dos santos foi um prenúncio da ressurreição final prometida por Jesus, quando todos os crentes se levantarão para a vida eterna. Para os cristãos, isso reforçou a esperança de que, através de Cristo, a morte não é o fim, mas um novo começo. Esse evento serviu como um poderoso lembrete de que a vitória de Jesus sobre a morte não era apenas para ele, mas para todos os que colocam sua fé nele. Foi um sinal visível e inegável de que o poder da ressurreição estava ao alcance de todos, um testemunho de que em Cristo, todos têm a promessa de uma nova vida. Um dos eventos mais simbólicos e significativos que ocorreu no momento da morte de Jesus foi o rasgamento do véu do templo. Este véu, que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, do resto do templo, foi rasgado de cima a baixo no momento exato em que Jesus morreu. Esse véu era um símbolo da separação entre Deus e a humanidade, representando o pecado que mantinha as pessoas afastadas da presença divina. O rasgamento do véu no momento da morte de Jesus não foi um acidente ou uma coincidência. Rasgado de cima a baixo, este ato foi claramente um sinal de que foi realizado por Deus, não por mãos humanas. Isso simbolizava que, através do sacrifício de Jesus, a barreira entre Deus e a humanidade foi removida de uma vez por todas. Não havia mais necessidade de um intermediário humano, como o sumo sacerdote, para se aproximar de Deus em nome do povo. Jesus, através de sua morte, tornou-se o sumo sacerdote eterno, aquele que intercede por nós diante de Deus. Hebreus 9:11. Ele abriu o caminho para que todos tivessem acesso direto ao Pai, sem medo ou vergonha. Para os judeus que estavam no templo, o rasgamento do véu teria sido um evento incrivelmente chocante. O templo era o coração da vida religiosa judaica, e o véu era um símbolo de reverência e santidade. Ver o véu rasgado poderia ter sido interpretado como um ato de julgamento, mas também como um anúncio de uma nova era. Para os seguidores de Jesus, este evento foi a confirmação de que ele havia cumprido as promessas da lei e dos profetas, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada não em obras, mas na graça. O significado teológico desse ato é profundo. O rasgamento do véu representava o fim da antiga aliança, que era baseada em sacrifícios contínuos e uma separação clara entre Deus e o homem, e o início de uma nova aliança de graça e acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Este evento marcou uma mudança fundamental na forma como as pessoas poderiam se relacionar com Deus. Não mais distantes ou impedidas por barreiras físicas e rituais, as pessoas agora podiam se aproximar de Deus com confiança e ousadia, sabendo que em Cristo seus pecados foram perdoados e seu acesso a Deus foi garantido. Enquanto Jesus estava na cruz, um fenômeno incomum ocorreu. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Esta escuridão que cobriu a terra durante as horas em que Jesus esteve pendurado na cruz não foi um eclipse ou um fenômeno natural comum, mas um sinal de luto e julgamento divino. A escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Jesus era um sinal claro de que algo profundamente significativo estava ocorrendo. Na tradição bíblica, trevas são frequentemente associadas com o juízo de Deus, luto ou a presença do mal. No contexto da crucificação, a escuridão que tomou conta do céu durante o meio do dia simbolizava o peso do pecado do mundo sendo colocado sobre Jesus. Ele estava, naquele momento, suportando a punição por todos os pecados da humanidade, e o universo respondia com uma escuridão que refletia a gravidade desse sacrifício. Imagine a cena. É o meio do dia, normalmente um momento de maior luz e atividade, mas de repente o céu escurece de forma incomum e misteriosa. Aqueles que estavam presentes na crucificação, incluindo os soldados romanos, líderes religiosos e as multidões que haviam se reunido para assistir, foram tomados por um profundo senso de espanto e inquietação. Para os discípulos de Jesus, que já estavam sofrendo com a visão de seu mestre sendo crucificado, essa escuridão representava não apenas a dor e o luto que sentiam, mas também uma manifestação tangível da seriedade do que estava acontecendo.
Para muitos judeus, essa escuridão inesperada poderia ter evocado memórias das pragas do Egito, em que uma das pragas era justamente uma escuridão que cobriu a terra por 3 dias. Êxodo 10, 21. Essa associação com o julgamento de Deus sobre os inimigos de seu povo teria sido um lembrete poderoso de que o que estava acontecendo na cruz não era apenas um evento humano, mas um ato divino. Era como se o universo estivesse respondendo à morte de Jesus, um sinal visível de que ele estava carregando o pecado do mundo inteiro. A escuridão também trouxe uma quietude estranha sobre a cena da crucificação. Em vez do tumulto habitual e dos gritos das multidões, houve um silêncio opressor, enquanto todos contemplavam o que poderia significar essa escuridão incomum. Para os seguidores de Jesus, era um momento de profunda tristeza e confusão. Eles acreditavam que Jesus era o Messias que traria libertação e luz, mas agora ele estava morto, e a escuridão parecia simbolizar a derrota e o fim de suas esperanças. No entanto, essa escuridão também carregava uma promessa de que a luz voltaria, que a ressurreição estava por vir, e que a escuridão não teria a última palavra. Um dos eventos mais significativos que ocorreram durante a crucificação de Jesus foi a confissão do centurião romano que supervisionava a execução. Após testemunhar o terremoto, a escuridão e todos os sinais sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus, o centurião foi movido a fazer uma declaração que ecoaria através dos tempos. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esta confissão, vinda de um oficial romano, alguém que estava acostumado a lidar com execuções e que provavelmente não tinha qualquer simpatia prévia pelos ensinamentos de Jesus, foi um testemunho poderoso da divindade de Cristo. O centurião, que tinha visto muitos homens morrerem, reconheceu que a morte de Jesus era diferente de qualquer outra. Ele viu como Jesus suportou a dor e a humilhação com dignidade e graça, como ele clamou ao Pai e como ele finalmente entregou seu espírito. Quando o centurião observou todos os eventos que seguiram a morte de Jesus, o terremoto, o rasgar do véu do templo, a escuridão que cobriu a terra, ele não pôde mais negar que Jesus era mais do que um homem comum. Sua declaração foi um reconhecimento de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, uma confissão de fé que transcendeu as barreiras culturais e religiosas de seu tempo. A confissão do centurião é especialmente significativa porque ele representava o poder romano que havia condenado Jesus à morte. Como um oficial do exército romano, ele estava ali para assegurar que a crucificação fosse executada de acordo com a lei romana. No entanto, ao testemunhar os sinais que ocorreram durante a crucificação, ele foi compelido a declarar sua crença na divindade de Jesus. Esta declaração não foi apenas um reconhecimento de que Jesus era inocente, mas uma proclamação de sua verdadeira identidade como o Filho de Deus. Para os primeiros cristãos, a confissão do centurião serviu como uma prova de que a mensagem de Jesus tinha o poder de alcançar até mesmo aqueles que estavam mais afastados da fé judaica. O impacto da confissão do centurião ressoa até hoje, lembrando-nos de que o poder de Cristo não está limitado a um grupo ou nação específica, mas é para todos. A fé demonstrada pelo centurião no momento da morte de Jesus é um testemunho poderoso de que a graça e a salvação de Deus são acessíveis a todos, independentemente de seu passado ou posição. Esta cena, que é descrita nos Evangelhos, serve como um convite aberto para todos reconhecerem quem Jesus é e o que ele fez por toda a humanidade. Cada um desses eventos extraordinários que ocorreram após a morte de Jesus na cruz serviu para demonstrar o impacto cósmico e espiritual do sacrifício de Cristo. O terremoto que abalou a terra, a ressurreição dos santos, o rasgar do véu do templo, a escuridão que cobriu a terra e a confissão do centurião romano, todos apontam para uma verdade maior. A ressurreição de Cristo mudou o curso da história e ofereceu uma nova esperança de salvação para toda a humanidade. Esses sinais não foram meros milagres isolados, mas parte de um plano divino que estava sendo revelado ao mundo. Esses eventos extraordinários mostraram que Jesus não era apenas um profeta ou um mestre, mas verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que venceu a morte e trouxe vida eterna para todos os que creem. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória pessoal sobre a morte, mas uma promessa estendida a todos os que nele creem. Ela nos lembra que, através de Jesus, o impossível se torna possível, que a morte não tem a última palavra e que todos têm a oportunidade de experimentar a nova vida que ele oferece. Para os primeiros cristãos, esses eventos foram a confirmação de tudo o que Jesus havia ensinado. Eles reforçaram a crença de que Jesus era o Messias prometido, aquele que veio para redimir a humanidade e reconciliar o mundo com Deus. A ressurreição e os sinais que a acompanharam foram a prova de que o reino de Deus havia chegado, trazendo consigo a promessa de renovação
e restauração para todos os que colocam sua fé em Cristo. E para todos nós hoje, esses eventos continuam a ecoar, lembrando-nos da profundidade do amor de Deus e do poder transformador da ressurreição de Jesus.